Vibe Mundial FM. Olá, como você está? Uma boa noite a você. Deliciosa noite começando agora com esse retorno para casa ou dentro de casa. Eu estou aqui ao vivo pela Vibe Mundial no 31710221, começando esse programa falando sobre metafísica da saúde, cromoterapia, no que as cores podem te ajudar. Ao vivo pela Vibe Mundial, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e no meu canal do YouTube. Mas não consigo interagir com você pelas redes sociais, apenas ao vivo no 3262-4490. Você liga, faz a sua pergunta, vamos conversar sobre quais as emoções que estão em desequilíbrio para que a saúde apresente essas alterações. E o que fazer emocionalmente para conquistar a saúde, retornar a esse quadro emocional saudável, que assim você merece viver. Então os telefones aqui do estúdio é o 3171-0221, 3262-4490. Assim compreendemos juntos o que a metafísica da saúde se propõe, ajustar as emoções, falar sobre relações internas na interação com o mundo externo e os conflitos emocionais relacionados às doenças. É como se cada órgão fosse um departamento dos nossos talentos, das nossas qualidades. E quando há doença, é porque não estamos viabilizando bem essas qualidades. Val Capelli, que qualidade é essa? Quando o meu esôfago apresenta uma queimação? Pois é, o esôfago, que é exatamente esse tubo que conduz o bolo alimentar da boca até o estômago, esses anéis que movimentam-se com os movimentos peristálticos da musculatura lisa, vão conduzir o bolo alimentar. Quando você engole, o esôfago, então, esses anéis musculares conduzem o alimento até o estômago e, metafisicamente, é quando você aceita o que se passa, se situa na realidade onde está e permite que essas situações, elas se movimentem dentro de você, crie todo um campo de aceitação, de absorção, de adesão. Assim, portanto, a gente compreende que a realidade em que vivemos, ela define uma condição que temos no meio em que atuamos. E essa realidade em que vivemos, ela vai apresentar algumas alterações no sentido que quando eu me revolto, eu fico revoltado, quando essa revolta pelas situações que vivo na minha realidade, no estilo de vida, nas condições que tenho no meu cotidiano, isso gera muita instabilidade emocional, muita indignação, muita revolta, irritação. Então, o problema no esôfago, metafisicamente falando, é como você lida com a realidade de vida, com as situações que se passam ao seu redor, com aquilo que diz respeito com a vida que você tem. Que vida você está? Como é a vida que você tem? Onde você se encontra? Como é a realidade atual sua? Se você consegue interagir bem com elas, aceitar o que não está bem para mudar de alguma maneira, lidar com esses eventos sem entrar num colapso emocional, o seu esôfago fica saudável. Agora, quais são as doenças do esôfago? O refluxo, que metafisicamente representa uma recusa aos acontecimentos, a própria realidade. Que vida é essa? Onde as coisas foram parar? Se eu soubesse que ia dar nisso, não tinha nem começado. Puxa, olha no que se tornou tudo. Então você tem uma indignação com a vida que tem, com a realidade que se passa, com as coisas à sua volta. Pode-se dizer metafisicamente que aceitar machuca menos o esôfago, então aceite. Mas Val Capelli, não é o que eu quero. Depois você se dispõe a mudar, você atue para transformar. Então, quando você tem uma alteração do esôfago, uma delas que eu apresentei é o refluxo, é porque você está recusando as coisas que se passam à volta. Você não está aceitando certas coisas. Aceite. Assim, o peristaltismo, o movimento peristáltico, vai ser saudável. E até o anel muscular que forma uma válvula do esôfago ao estômago, que é essa região do hiato esofagino, que é esse espaço mais estreitado, onde o bolo alimentar, quando engolido, tem um trânsito pelo tubo do esôfago e depois no hiato ele acaba sendo inserido para o estômago e ali começa um processo de digestão, de dissociação da molécula do alimento ingerido, e aí o bolo alimentar recebe sucos gástricos para dissociar as moléculas do alimento e liberar elas para que sejam absorvidas no intestino do teu gato. Pois muito bem.
Essa passagem do esôfago para o estômago, o hiato, apresenta alterações, né, na sua constituição, na sua abertura, e você passa a ter, por exemplo, o refluxo da não aceitação metafisicamente da realidade em que vive. Tá? Uma das questões que causa isso em nível físico é a hérnia de hiato. Aquele diagnóstico que a pessoa tem, que ela tem hérnia de hiato. O que é a hérnia de hiato? Um processo de herniação, uma bolsa que se forma, ou seja, uma abertura maior que se forma nessa região do hiato esofagino, que é esse espaço entre esôfago e estômago, e aí os ácidos estomacais eles vão afetando a parede do estômago e aliás, do esôfago. A parede do esôfago é agredida com os ácidos estomacais, porque esse anel do hiato esofagino não está bem fechado, impedindo esse retorno dos ácidos estomacais. E esse retorno vai causar também o refluxo. E metafisicamente, quando a pessoa tem um diagnóstico de hérnia de hiato, claro, gente, procure o médico, verifique os tratamentos, utilize o medicamento. Se um procedimento clínico não te convence, procure outro médico, veja outra abordagem clínica, outros procedimentos clínicos. Vá em quantos médicos você tiver vontade de ir para você saber várias opiniões e decidir o que fazer. Mas não faça uma coisa, não abandone o médico. Não se distancie dessa visão clínica do seu corpo, porque se alguma doença está manifesta, precisa de um cuidado clínico, porque ela já está somatizada. Agora, paralelo a isso, tá? A procura do médico, a procura do diagnóstico, dos tratamentos, paralelo a isso, faça uma coisa que poucos fazem. Reflita, por que cargas d'água fui afetado por essa hérnia de hiato? Por que nessa atual, nesse momento da minha vida, surge, né, essa manifestação? Aí sim, metafisicamente, você pode fazer uma leitura, como no Metafísica da Saúde, no livro, volume 1, nós temos no sistema digestório, o esôfago, o hiato esofagino e o significado da hérnia de hiato. E nós vamos ver que é um processo de culpa, tá? Culpa pelo que se passa, pela realidade que tenho, pelas coisas como se tornaram. Eu me culpo, porque eu tomei uma direção e acabou nisso. Eu tomei uma decisão que me levou a isso. Eu, de certa forma, conduzi todos a esse caminho. Eu provoquei essa situação. Então, eu me culpo, me responsabilizo por aquilo que se passa à minha volta. Então, é onde esse processo de culpa, ele acaba criando um estado de manifestação somático na hérnia de hiato. Mas a culpa pela realidade em que tenho, pelas coisas como se tornaram, onde a situação chegou. E quem é responsável por isso? Eu sinto que eu sou responsável de alguma forma. Fiquei doente e com isso as pessoas que eu quero bem têm que comprometer a sua agenda para me levar ao hospital, para ficar cuidando de mim. E eu me culpo por estar dando trabalho a ela. Somatiza hérnia de hiato. Tem pessoas que são muito independentes, ativas, e de repente se vê num quadro de que precisam, por exemplo, de alguém junto com, e essa pessoa que está do seu lado não acompanha, não está junto. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas acabam sentindo o quê? Que não estão colaborando, não estão participando, estão dando trabalho, estão tirando os outros da sua vida, do seu cotidiano, e ela está sendo um estorvo. Então eu me culpo por representar isso na vida das pessoas, por ter ficado assim, doente, dependente, precisando delas. Então, onde há hérnia de hiato, há culpa. Há uma responsabilidade atribuída a si, que é demasiada. Então, ou eu me culpo por ter feito algo que deu nisso, ou eu me culpo por estar desse jeito e preciso que alguém faça algo por mim. Então, essa culpa pela situação em que se tornou, pelo quadro em que se constituiu. Então, trabalhar essa culpa, não se responsabilizar, é teu crédito existencial. Você fez por onde? É uma forma de você ter o carinho expresso, é uma maneira para você aprender a estender a mão, aceitar ajuda, colaboração, e não deixar e não querer ser só, exclusivo, só você, independente, acaba até deixando as pessoas em volta sem ação. Então, realmente, estenda a mão e aceite a colaboração para a saúde da hérnia de hiato, para que você conquiste a saúde de um quadro somático como hérnia de hiato.
Ok? Então esse é o conteúdo metafísico. E cromoterápico, o azul, o verde e o azul são duas cores que você pode estar usando, né? São duas cores que você pode estar aplicando 5 minutos de verde, 10 minutos de azul nessa região da boca do estômago, nessa região desse centro abdominal, tá? O que mais pode ocorrer, Valcapelli, no esôfago? O esôfago pode somatizar também esofagite. Esofagite é um processo inflamatório das paredes do esôfago, que é exatamente esses ácidos estomacais que acabam agredindo, ferindo e inflamando as paredes do esôfago. Ou seja, eu fico muito indignado, muito irritado pela situação em que está, pelas coisas como anda, pela minha dependência, por ter que pedir favor, ou por ter que viver desse jeito, ou por ter que estar diante disso. É muito humilhante, é muito revoltante. E esse estado todo de ficar irritado, indignado, aceita. Tenha paciência, condescendência. Não entre numa emoção de revolta pela realidade em que tem. Porque eu estou dependente, porque as pessoas precisam me ajudar, porque eu estou dando trabalho para elas, porque de repente elas se deram bem e eu não, eu sou um estorvo, eu fico muito irritado de não conseguir mudar o cenário, não fazer nada que dá certo, ficar na dependência dela. Para. Olha, você é neurótica, assim, você entrando numa concorrência, numa competição, em tentar mostrar que é boa, complica ainda mais a convivência. Seja fácil na convivência. Eu faço o que eu posso. E quando eu não posso, eu aceito a concessão que me venha de bom grado. E de repente as pessoas estão fazendo de bom grado, está tendo uma troca. Então colabore de alguma forma, sinta-se no direito de usufruir, aceite a mão estendida. Porque aí nós temos, por exemplo, semelhante a essa inflamação, infecção de esôfago, que é esofagite, tem também esôfago de Barrett, que é uma alteração já da estrutura das paredes esofagíneas, tá? Que é esse estado realmente que eu fico muito indignado de ter uma realidade como e não conseguir mudar e ficar nessa dependência toda, nesse quadro todo que eu não consigo mudar. E você vive brigando com isso, você vive competindo com as pessoas que de alguma forma estão melhores que você, se deram bem em alguma forma, e estão compartilhando com você o resultado financeiro, as condições de vida, a concessão que tiveram, né? Puxa vida, houve um aporte de um bem, uma casa em que estamos, veio através, né, de outrem que convive comigo, e eu fico assim tentando mostrar que sou melhor, que, né, a minha família é melhor, não é porque a dele deu a casa que a gente mora, que a minha 10 vezes melhor, e fica aquela situação tão mal, tão competitiva, tão tentando provar quem é melhor que quem. Gente, haja parede do esôfago para aguentar metafisicamente esse universo. Você fica pisoteando nas paredes esofagíneas. Então, do esôfago de Barrett, nós temos ali alterações até tumorais nas paredes do esôfago. Eu não estou falando que tudo isso pode acontecer no esôfago, porque Barrett é Barrett, esofagite é esofagite, hernia de hiato é hernia de hiato. Mas eu estou aqui mostrando todas essas condições, não que todas elas vão se passar, pelo amor de Deus, para um pouquinho, senão você vai falar, nossa, olha, eu só estou sentindo um refluxo, quer dizer que isso vai passar para um esofagite, uma hernia de hiato, que vai passar para um Barrett, que vai passar para um tumor de esôfago. Parou, gente, senão você vai tornar o seu esôfago duplamente machucado. Primeiro, pela maneira indignada de você lidar com a situação que se passa ao seu redor. Depois, por ver um cenário tão assim, parou. Agora, quando você tem um diagnóstico, há um tumor de esôfago, quantas mágoas, quantos arrependimentos, quantos ressentimentos a pessoa traz na realidade. Olha, tudo que eu tenho em volta me machuca. Me machuca esse acontecimento que tornou as coisas assim. Me machuca viver desse jeito porque eu fui sempre humilhada aqui. Sabe, de repente fui machucado por todos que estavam do meu lado. Então, essa mágoa e profundo arrependimento, profundo rancor em relação à realidade, tudo marca, gente. Olha, o rescaldo de toda aquela encrenca é o que sobrou para nós. E eu vivo no rescaldo da encrenca. Nossa, como me magoa. Quando eu olho para as paredes da casa, eu lembro todo o inferno que foi para isso ser constituído. Puxa, como isso me machuca. Parece que eu morro aos poucos dentro dessa casa, neste lugar. Então veja, o seu reduto de experiência, o seu ambiente de manifestação, de repente você está tendo mágoas, ressentimentos muito grandes, criando um campo bem desagradável para estar lidando com isso. Vibe Mundial.